queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, sexta-feira, 28 de outubro, a igreja celebra São Simão e São Judas. E hoje estou novamente com vocês aqui partilhando mais um dia da nossa Lex Divina, dando esse auxílio à irmã Maria Sara, que está em missão na nossa casa em Moçambique, na África, fazendo a visita pastoral. Rezemos por esse tempo de graça que a nossa moderadora geral está vivendo, e estamos aqui hoje também rezando, intercedendo, pedindo os auxílios de São Simão e São Judas para esse tempo também da nossa comunidade. A nossa regra de vida, artigo 344. Ela é a Igreja do Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e permaneceu no meio de nós. Ele é o mesmo Verbo que envia seus discípulos, como ele mesmo foi enviado. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Cristo, antes de nos deixar, subindo para ter com seu Pai, escolheu que houvesse sempre no meio de nós homens revestidos de poderes divinos, pelos quais a sua ação continua a nos atingir sensivelmente. São esses os poderes hierárquicos entregues à sua Igreja. Eles não substituem a ação de Cristo, mas estão a ela subordinados. Eles se submetem à sua potência divina para transmiti-la através dos tempos e do espaço. Durante esse tempo da Igreja sobre a terra e até a vinda gloriosa de Cristo, haverá esses intermediários para a nossa cura e salvação, que nos serão necessários. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado, todo edifício se ergue como santuário, santo no Senhor. A igreja na qual vivemos e servimos tem a arquitetura de uma catedral magnífica, anciã de 2000 anos. A nossa comunidade se inscreve nessa construção, bem organizada e concreta. É bom que tenhamos consciência disso. A religião inscrita no Evangelho é apostólica. Ela não é uma religião sem intermediário, mas ela se transmite por mediações humanas. Deus pode agir diretamente, mas quis nos unir num corpo organizado. Os membros refletem o corpo. Deus correu o risco do testemunho da Igreja através dos seus membros. É sobre esse mistério de transmissão, a Igreja concreta e visível, que alguns tropeçam. Deus poderia agir diretamente sobre os homens, mas quis que eles tivessem necessidade uns dos outros e que as suas graças se transmitissem pelos seus ministros. Assim o poder de Deus se multiplica. Jesus lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. E por isso que devemos rezar pelas vocações e pela Igreja hierárquica, que é o tronco distribuidor de todos os ramos, das diversas comunidades cristãs que estão ligadas a ela e que se alimentam através dela desde sua origem apostólica. Deus quis fazer passar a sua graça pela Igreja, isto é, um povo, não um povo democrático, mas um povo organizado e hierarquizado. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. O cardeal Joner dá uma outra razão que explica este encadeamento sólido e coerente na graça da encarnação, que é a Igreja hierárquica. Cristo, durante a sua Igreja e seu mistério terreno, agiu de duas formas. Ele agiu à distância e pelo seu contato sensível. Agora que Jesus subiu ao céu, haverá ainda essas duas dimensões? Sim, e o contato sensível se faz e se fará pela Igreja. Lá onde está a Igreja, Cristo age pelo contato sensível. Não é por brincadeira que te amei, não foi para rir que te servi, não foi de longe que te toquei. O Cristo nos toca e vem ao nosso encontro pela Igreja. Toda a graça nos é obtida pela incorporação ao corpo místico de Cristo, que age há 2000 anos, como no tempo do seu corpo terrestre.
Quando vier a plenitude, o uso dos sacramentos cessará, pois o bem-aventurado na glória celeste não tem mais necessidade do remédio sacramental. Com efeito, eles se alegram sem fim na presença de Deus, contemplando a sua glória face a face e transformando de claridade em claridade, no abismo da divindade. Saboreiam o Verbo de Deus feito carne, tal como ele era no princípio e que permanece para a eternidade. Nosso artigo hoje da regra de vida vai justamente nos dar essa consciência da importância da hierarquia na nossa igreja e também como a igreja se dá nesses dois movimentos, tanto na dimensão desse contato sensível que se faz através da igreja, mas também através da distância na condução daquilo que a nossa igreja, através dos nossos antecessores, através do chefe da nossa igreja, que é o nosso Papa, vem nos conduzir. A leitura de hoje é Efésios 2, 19 a 22. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Nele bem articulado, todo o edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor. E vós também, nele, sois co-edificados, para serdes uma habitação de Deus no Espírito. A leitura de hoje, São Paulo vai nos convidar, ou melhor, ele vai nos exortar, ele vai nos dizer que todos nós devemos participar desses cidadãos, desses membros de Deus do céu. É uma leitura belíssima que vai nos convidar a termos esse coração unido a Deus. Somos um povo eleito, temos a consciência que nós fazemos parte, membros da família de Deus, e por isso, nada mais, nada menos, nós devemos buscar do Senhor essa graça e edificarmos a nossa vida, a nossa fé, a nossa vocação, sermos bem articulados como esse edifício que São Paulo vai nos dizer. Ele vai dizer a cada um de nós que nós somos o santuário sagrado do Senhor. Então, tomamos consciência dessa bela palavra. Você é um santuário sagrado do Senhor. E o salmista hoje vai nos convidar a cantarmos a glória de Deus. Salmo 18. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linhagem. Os céus proclamam a glória do Senhor. Proclamemos hoje a glória, a vitória de Deus em nossas vidas, porque nós somos um povo eleito, escolhido, cidadãos, membros do Senhor. O Evangelho de hoje, Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numerosos grupos de discípulos e imensa multidão de pessoas, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinha vindo para ouvi-lo e ser curado de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Vemos nesse evangelho de hoje a eleição de Deus com os apóstolos, todos aqueles por onde ele passou, ele chamou e os seguiu. Talvez o Senhor quer fazer esse convite a você hoje, ele quer passar na tua casa, no teu coração, ele quer te chamar a segui-lo. Mas também vemos o Senhor aqui, que é o Deus que cura.
É o Senhor que, ao tocarmos, ao estarmos perto dele na sua presença, somos curados também da nossa enfermidade. E hoje é um convite a estarmos diante do Senhor, diante do Santíssimo, deixar tocar no Senhor para que ele também cure a nossa alma, cure as nossas enfermidades, assim como ele fez com todos aqueles que o procuravam e deles recebeu essa graça. Hoje, a igreja faz memória, celebra São Simão e São Judas. Simão, que vem da palavra hebraica que significa zeloso, tinha o cognômeno de cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Judas, um dos 12, era chamado também Tadeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Hoje esses dois santos nos trazem, já no seu nome, graças proféticas. Peçamos a Simão, que carrega essa graça da obediência, e peçamos a Judas de termos esse senso prudente. Peçamos a intercessão desses dois santos para cada um de nós, para a nossa comunidade, mas também para você que está nos acompanhando na nossa Lexio Divina. A leitura patrística de hoje é do comentário do Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nosso Senhor Jesus Cristo designou guias e doutores do mundo e dispensadores dos seus divinos mistérios. Semelhantes a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sobre o sol e em todo o universo, os homens e habitantes da terra. É verdadeiro aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus? Pois nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado antes de todos os outros os seus discípulos. Os santos apóstolos foram colunas e firmamentos da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma como foi enviado pelo Pai. Mostrou assim, ao mesmo tempo, a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado, como também parece-me sugerindo a meta da vida apostólica. Pois, se julgava que devia enviar seus discípulos do mesmo modo como o Pai o enviara, como não se seguiria necessariamente que seus futuros imitadores iriam conhecer a quem fim o Pai enviara o Filho? Por isto, declarando em vários lugares a finalidade de sua missão, dizia: não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. E também, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Resumindo assim, em poucas palavras, o objetivo do apóstolo diz que foram enviados por ele, como ele fora pelo Pai, e soubessem ter recebido a missão de chamar os pecadores à conversão, de curar os doentes de corpo e de espírito, de não procurar o ministério, sua vontade, mas daquele por quem foram enviados, e de salvar o mundo por sua doutrina. Não será difícil saber quanto aos santos apóstolos se esforçaram por bem realizar todas estas tarefas, se lerem os escritos dos Atos dos Apóstolos e de São Paulo. Peçamos hoje essas graças através da intercessão de São Simão e de Judas, essa graça de sermos como eles, apóstolos decididos pelo Senhor. Que Deus vos abençoe a cada um de nós neste dia.